Abra sua Bíblia no Salmo 23, conquanto eu creio que todos devamos saber esse salmo de cor, mas eu peço para que abram e, se possível, leiam comigo na revista e atualizada, Salmo 23. Todo o Salmo 23 são 6 versículos apenas. E eu convido você a ler comigo. Podemos juntos, bem forte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, todo sempre. Conta-se que houve um concurso para declamação do Salmo 23, e muitos se apresentaram, grandes oradores, pessoas acostumadas com a oratória rebuscada, e cada um subindo o palco, recitou este salmo com todo o potencial da sua oratória, de forma linda. E as pessoas da plateia ovacionavam, aplaudiam o desempenho daqueles que lá estiveram recitando o salmo. Até que subiu o palco um senhor já com uma certa idade. Ele não tinha uma oratória, ele não tinha uma forma de falar, seu linguajar, o seu uso, o emprego da língua era carente, ele tropeçava nas sílabas, mas aquele senhor, ele recitou o salmo com tanta emoção, com tanta profundidade da expressão do seu ser, que quando ele terminou de recitar o salmo, e tendo sido ele o último, veio o resultado, e para a surpresa ou não surpresa de muitos, o vencedor foi aquele senhor. E não aqueles que recitaram esse salmo com tanta beleza, com tanta plasticidade linguística e expressão plástica. E quando a pessoa responsável por dar o resultado disse: todos estes que vieram aqui em cima recitaram lindamente o salmo, demonstrando que conheciam este salmo, cada sílaba, cada pontuação, cada elemento da pontuação. Mas este senhor, ele conhece o Senhor do salmo, e é isso que faz toda a diferença. Não é se nós sabemos recitar textos bíblicos, como esse Salmo 23, que talvez seja o salmo mais conhecido, ou o texto mais conhecido e gravado, até mesmo por pessoas que não são cristãs, comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Até mesmo por aqueles que se dizem cristãos, mas não são praticantes da fé cristã. Mas o são por tradição familiar, talvez, uma herança familiar recebida de cultura religiosa. Dificilmente alguém sabe recitar o Salmo 91, que é imenso,
Mas o Salmo 23, com 6 versículos, por muitos, as páginas, ou a página em que está esse Salmo, da Bíblia aberta, permanece em algum lugar da casa ou do ambiente de trabalho, como que querendo atrair fluidos positivos para o ambiente, numa ação de misticismo inócuo, porque de fato nada pode produzir. O Salmo 23 é o Salmo de Davi, que foi rei em Israel. Supõe-se que esse salmo tenha sido escrito por Davi ainda enquanto ele era o pastor das ovelhas do seu pai Jessé. Nós conhecemos a história. Davi era o filho caçula de Jessé. Seus irmãos mais velhos, eles estavam envolvidos em algumas outras atividades que eram consideradas mais importantes e nobres, embora o cuidado do rebanho fosse de extrema importância e gravidade. Mas era relegado ao filho caçula, porque os filhos mais velhos estavam comprometidos também em serem soldados no exército de Saul. E quando Deus escolhe para si um rei que vai estabelecer sobre Israel, ele manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé. E todos os filhos de Jessé são passados à frente de Samuel, mas Deus não tinha escolhido a nenhum deles, senão ao filho caçula, o Davizinho, aquele que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, ele, na sua adolescência, desde que assumiu essa responsabilidade, o aprendizado e a responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai, passou a maior parte da sua vida num campo aberto, cuidando das ovelhas. Davi passou a maior parte do tempo isolado, sozinho, ele, as ovelhas e Deus. E Davi, longe de viver uma realidade de tristeza, Davi desenvolveu, foi a realidade de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra que não perde batalha. Davi estava lá, e ele usava o seu tempo para exaltar a Deus com a sua harpa, tocava em celebração ao Senhor e compunha salmos que exaltavam ao Senhor, assim como esse Salmo 23. No contexto de vida pastoril dos tempos de Davi, ou seja, estavam relacionados à vida do pastor de ovelhas, o clima seco e desértico daquela região fazia necessário que o pastor empreendesse uma verdadeira viagem para os locais de pastagens que ficavam distantes do curral, até onde havia esse lugar de pastagem e depois algum lugar como um oásis, onde havia água e sombra, para que as ovelhas pudessem descansar e ruminar aquilo que pastou. O pastor deveria então atravessar regiões desérticas para encontrar esses campos com pastagens e depois os oásis onde as ovelhas pudessem beber e descansar à sombra. O pastor devia levar as ovelhas muito cedo pela manhã. Ele precisava despertar ainda quando era madrugada, estava ainda escuro. Ir até o curral, pegar as suas ovelhas e caminhar em direção ao deserto para transpor o deserto até a região ou as regiões onde havia pastagem e oásis.
Porque entre o curral e a pastagem e as águas e as sombras, tinha um deserto para ser atravessado. Eu estou falando com muita gente que em algum momento, em algum lugar, está na trajetória da sua vida, dentro do curral, transitando pelo deserto, já experimentando da pastagem, ou descansando e ruminando a sombra, tendo já bebido das águas calmas do oásis. Em que momento da jornada você se encontra? Atravessar o deserto com as ovelhas era uma tarefa muito delicada. E o pastor tinha que fazer isso constantemente. Muitas vezes ele precisava dormir lá no oásis com as suas ovelhas. Dependendo da época, ele precisava ir e voltar no mesmo dia. E essa era uma tarefa delicada, desafiadora, sobretudo pelas características das ovelhas que tinham a lã que somente poderia ser cortada no tempo certo, porque era um elemento importantíssimo na economia da família, mas essa mesma lã poderia levar a ovelha ao sofrimento e até à morte, em virtude do intenso calor do deserto por onde deveria passar, até chegar aos campos de pastagens e até o oásis. As ovelhas, elas desenvolvem uma característica bastante interessante, que é o costume com aquele que é o seu pastor, de tal modo que elas passam a confiar no pastor, elas se acostumam com o pastor, elas se acostumam com o som da voz do pastor, e elas seguem a esse pastor, e se um outro que elas não conhecem tomar o lugar do pastor, elas simplesmente não vão. Porque elas sentem segurança com o pastor, que esteve com elas, está com elas. Elas desenvolvem essa confiança, e isto, nós vemos no versículo 1, quando Davi se colocando no lugar de ovelha, ele declara que Deus é o seu pastor, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi diz: Deus é o meu pastor, e eu confio que nada me faltará. Eu sei quem é o meu pastor, eu sei que posso confiar nele, eu sei que ele tem o expertise, a capacitação para me fazer passar pelo caminho do deserto e chegar até onde tem pastagem, e depois me levar até onde tem as águas tranquilas, a sombra, para que eu possa descansar e ruminar o que pastei. Esse versículo, amados, tem sido entendido erradamente por muitas pessoas, porque o que está sendo dito não é que o Senhor fará com que a pessoa tenha tudo o que deseja. A correta tradução desse texto, que daria o melhor entendimento do que o salmista está falando, é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Eu vou repetir: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Você conhece aquela frase, certamente, que diz: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho? Primeiro, que a gente não deve amar tudo que a gente tem, porque a gente não deve amar coisas, e este é um dos piores problemas que o ser humano tem. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro, o amor das coisas,
é a raiz de todos os males. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Tem gente que parece que tem tudo: dinheiro, posição, diplomas, relacionamentos importantes na sociedade, mas não tem paz, não tem equilíbrio, não tem satisfação. Pode comer nos restaurantes mais caros, vai ali para o aeroporto internacional, entra num jatinho e vai almoçar em Paris. Que chique. Onde a gente vai almoçar hoje? O que vamos comer hoje? Vamos comer escargot. Aonde? Vamos para Paris. Entra ali no jatinho. No dia seguinte de manhã, de volta. Ó, que chique, né? Já pensou, Pedrão? Mas apesar de ter tudo isso, não tem tudo. Ainda tem falta de alguma coisa: paz, equilíbrio e satisfação. Outra característica da ovelha é que ela é um animal que tem um elevado senso de medo e temor, porque não possui nenhum outro equipamento de defesa. Ovelha não tem garra, como um gato, um leão, um urso. Ovelha não tem dente afiado, como um predador. Ovelha não tem um veneno para se defender. Ovelha é desprovida de equipamento de defesa. E ela depende inteiramente do pastor para sua defesa e proteção. Alguém aqui já viu um grupo, uma manada de ovelhas e um pastor guiando? Alguém já viu? Já viu isso em algum lugar no interior? É bonito. Já reparou? Ele vai, dá lá um assovio, ele dá um grito, não é? E as ovelhas se juntam. Ele começa a andar e elas vão andando na direção dele. É muito bonito. Elas confiam nele para sua proteção. Elas desenvolvem essa relação com o pastor, porque sabem que não tem como se defender. Elas sabem, pastor, elas são inteligentes na sua característica. Vamos usar esse termo para nossa compreensão, sim? Ovelhas têm outra característica associada a essa: se assustam facilmente. E quando estressadas por alguma coisa, a ovelha, ou quando estressada por alguma coisa, a ovelha passa a ter dificuldade até mesmo para se alimentar e beber água. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço gente que quando fica muito estressada, se come e passa mal. Alguém aqui já experimentou isso? Ficou tão estressado, você comeu, passou mal por causa de estar estressado. Eu conheço uma pessoa que, se estressar, meu irmão, não consegue comer. Aí fica estressada porque se estressou porque não conseguiu comer. Já levantou a mão. Eu estou aqui cheio de cuidado para não revelar quem é. Pois é, a ovelha é assim. Por isso o pastor tem que cuidar da ovelha até em relação a isso. Porque quando estressada, ela pode não conseguir comer e nem beber água. Ela passa a ter dificuldade para se alimentar e se dessedentar. Por isso o pastor, depois de levar a ovelha pelo deserto, ela não pode levar a ovelha para perto de onde tem uma cachoeira fazendo aquele barulho. Ele tem que levar a ovelha para um lugar de descanso, de águas tranquilas, onde elas possam chegar, beber, se dessedentar, sem receio, sem
o barulho que estressa. Veja o que diz o verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Você pode imaginar um animal que, mesmo estando no local onde há alimento e água, pode morrer de fome ou de sede devido ao estresse e ao medo? Muita gente também tem perdido a oportunidade de ser amada, de receber carinho, de construir relacionamentos fraternos e positivos, porque tem medo de se relacionar, tem medo de amar, tem medo de servir, de se envolver no ministério, tem medo de se envolverem com outras pessoas, porque já foram feridas no passado, ou simplesmente porque têm medo de serem feridas e passarem por algumas coisas que já viram ou ouviram que outros passaram, e por causa disso, elas não se lançam, elas ficam paralisadas, não avançam nesse aspecto. São pessoas ovelhas, sedentas, porém medrosas, e se tornam infelizes de tanto quererem ser felizes. Houve relatos de beduínos, aquelas pessoas que vivem no deserto e que estão sempre mudando de lugar exatamente por causa das pastagens para os seus rebanhos. Então, houve relatos de que em certas ocasiões, o pastor, ele tem que pegar a água e levar até a boca da ovelha para que ela possa beber e não passar sede. Porque por alguma razão, alguma coisa aconteceu e ela ficou estressada. O verso 2 diz que o pastor leva às águas de descanso. Em algumas versões diz as águas tranquilas. Quem tem águas tranquilas aí na sua Bíblia, na versão? As águas tranquilas. Nessa versão, as águas de descanso ou águas tranquilas. E refrigera a nossa alma, mesmo em meio às nossas crises existenciais, mesmo em meio aos nossos temores. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu não tenha tudo, Ele não me deixará ter a sensação de que me falta. Eu terei o que preciso, não terei falta. Ele me leva às águas de descanso, Ele me faz repousar, Ele me leva aos pastos verdejantes, ou seja, Ele provê o que eu necessito, e Ele cuida de mim, ainda que vivendo em momentos de crises existenciais, porque se necessário, Ele traz até a minha boca a água que eu preciso para sobreviver. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, eu peço para que você leia junto comigo, junto de mim, ou junto comigo. Vamos juntos? É Jesus que está dizendo, o bom pastor, aquele que diz, eu sou o bom pastor. Leia comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você se sente assim meio como ovelha? Você quer tanto ser feliz, que você não consegue ser feliz? Porque você tem temores que paralisam você. Você tem se permitido, ou você tem sido subjugado a situações estressantes que causam a você angústia,
ansiedade, você não consegue dormir, você não consegue nem se alimentar direito. Você come, mas o alimento não está nem produzindo em você o efeito positivo que ele deve fazer, por causa daquilo que você está sentindo, essa sensação constante de temor. Você tem vivido amedrontado em função da jornada que você tem que empreender na vida, no dia a dia, por causa dos perigos que você julga encontrará ao longo do caminho, porque você tem andado sozinho e te falta a companhia, a liderança, o pastoreio do bom pastor, que é o Senhor Jesus. É Ele quem diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, confiem em mim e submetam a minha autoridade para liderar vocês, porque eu sou o bom pastor. Assim como eu fiz com Davi, eu vou fazer com você também. Pensa um pouquinho sobre isso. Você não gostaria de ser como o Davi, que se põe no lugar da ovelha, fazendo uma aplicação daquilo que era o seu contexto do dia a dia, para a sua relação com Deus? Sendo ele pastor das ovelhas do seu pai, era ele quem as protegia dos predadores, era ele quem as conduzia em meio ao deserto para o atravessar e chegar até os lugares de pastagem. Elas não conseguiriam chegar lá por si só, mas eram conduzidas por ele, que as fazia chegar em segurança, onde elas encontravam alimento e se fartavam, e depois ele sabia exatamente onde estava o oásis, com as águas calmas, tranquilas, onde elas poderiam dessedentar-se e ali descansar, ruminando o alimento que elas pastaram. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque Ele não deixa que nada falte. Eu não terei provavelmente tudo, mas não terei falta. Aqueles que confiam no Senhor não têm falta. Podem não estar andando de carro zero, mas não ficam devendo a ninguém, porque aprendem pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, como devem proceder na vida, porque estão submissos à autoridade e à direção do bom pastor, que é o Senhor, que é Jesus. Aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus experimentam paz, equilíbrio e satisfação, aquilo que é o absolutamente necessário para vivermos nessa vida, ainda que não tenhamos tudo. Mas quem tanto quer ter, acaba não tendo aquilo que de mais precioso precisa. E se eu estou falando com alguém que está aqui hoje, e que talvez esteja afastado do Evangelho de Jesus, da comunhão com o Senhor, afastado da igreja de Cristo, você não quer voltar hoje para o redil do bom pastor? Você não quer hoje fazer o caminho de volta e colocar-se sob os cuidados do bom pastor, que não vai te dar tudo o que você gostaria de ter, mas não deixará que você tenha falta. Cuidará de você e da sua casa, para que vocês não tenham falta. Você que tem andado com medo, eu estou falando agora com alguns que estão em casa, sabe Deus quantos, que por causa de Covid, pandemia, estão aprisionados, trancados dentro de casa, vivendo com medo, aterrorizados,
querem ser felizes e estão vivendo infelizes por não conseguirem aquilo que mais querem, é ser felizes. Ei, confia no Senhor. Se lance nos braços do Senhor, deixa que Ele conduza você. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia, Ele tudo fará. É o Senhor quem diz: descansa no Senhor e espera nele. O Senhor nunca decepciona aquele que nele confia. Você não quer se fazer uma ovelha de Jesus Cristo hoje e se submeter à direção, ao cuidado, à provisão do bom pastor, aquele que pode dar a você paz, equilíbrio, satisfação e vida eterna? Se alguém que está aqui presente e quer hoje dizer para Jesus: Senhor, eu o recebo a Ti hoje como meu pastor, eu entrego minha vida ao senhorio Teu, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, eu reconheço, Senhor, que eu não sou competente para passar pelo deserto da vida e chegar num bom lugar onde eu encontre aquilo que me alimenta e traz nutrientes para a minha vida, e depois até as águas tranquilas, onde eu posso ali descansar, vivendo com paz, com equilíbrio, com satisfação que eu preciso. Eu quero ir agora, eu estou, Jesus, entregando a minha vida nas Tuas mãos e recebendo a Ti como o meu pastor, o Senhor da minha vida, aquele em quem eu vou confiar o meu amanhã, assim como o meu hoje, para ser guiado, dirigido e controlado pelo Senhor, e para que no fim dessa existência eu possa estar no céu de gozo, na vida eterna com o Senhor para todo sempre, gozando da bênção de ter sido a ovelha do Senhor nessa terra. Se você é essa pessoa, onde você estiver, levante seu braço, eu quero orar com você. Se você está participando conosco pela transmissão, agora mesmo tem um QR Code aí na tela, fotografe esse QR Code, mande para nós as informações que são pedidas ali, e a gente vai entrar em contato com você, porque nós queremos ser o aprisco das ovelhas. A igreja do Senhor é o aprisco, o lugar onde as ovelhas se encontram para descansar. Todos os dias, no final do dia, o pastor tinha que pegar as ovelhas antes do cair da noite, para levá-las de volta para o aprisco, para o curral, onde elas ficariam em segurança. Mas para fazer isso, teria que fazer todo aquele trajeto de volta. Talvez você hoje precisa fazer um trajeto de volta para a casa do Senhor. Você que está afastado de Deus, você que tem andado perdido pelo deserto e reconhece que precisa voltar para o aprisco do Senhor. Você quer voltar para Jesus hoje? Onde você estiver, levante o seu braço, eu vou orar com você. E se você quer, nós estaremos aqui prontos para receber você. Nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, um aprisco de Deus aqui na terra, um lugar de segurança em que você relacionamentos fraternos sem medo, e você vai desenvolver a confiança que você precisa ter para desfrutar da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus.